bem? Boa noite, sejam bem-vindas. Quem está aqui no ao vivo, a gente fofoca antes, né? Com a câmera, a gravação desligada, a gente coloca as fofocas em dia. Então, você que não está assistindo gravado, você perdeu a fofoca anterior. Mas vamos lá, vamos aqui seguindo mais um encontro nessa quarta-feira gélida. Minha Nossa Senhora, o que é isso? Vamos aquecer os motores, as turbinas para o nosso encontro de hoje. Hoje vamos compartilhar aqui juntas um tema bem especial, delicado, que todos conhecem como a Síndrome do Impostor. E eu gosto de chamar de fenômeno do impostor, e vocês vão entender por que eu chamo de fenômeno do impostor. Então vamos começar, vamos lá, que o tempo urge, a Sapucaí é grande, temos aqui bastante coisa para a gente falar hoje e preparei um material bem especial para vocês e a gente vai fazer, depois que a gente conversar sobre aqui o conteúdo, nós vamos fazer movimentos sistêmicos de liberação, tá? Para mesmo que você não tenha a síndrome do impostor, pode ser que em algumas situações venha uma sensação de impostura, tá? Então, é isso que a gente vai falar também aqui no nosso encontro de hoje. Quem nunca se sentiu uma fraude em algum momento, em alguma situação, né? Existem algumas pesquisas que afirmam que 70% da população já passou por essa situação dessa sensação de impostura, né? De algum momento ter alguma coisa ali que remete a esse lugar do que todos chamam de síndrome do impostor. E vamos ver então o que que é que isso nos traz, né? Então, para aquelas que não me conhecem, todo mundo aqui já me conhece, então, para quem não me conhece, que está assistindo a aula gravada, eu sou a Cissa, né? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou a Cissa, sou essa pessoa aqui que vos fala. Sou muito apaixonada por apoiar as pessoas, ajudar as pessoas aí dentro dos seus processos de autoconhecimento. Tenho aí quase 2 décadas trabalhando com desenvolvimento humano, conduzindo jornadas profundas, treinamentos no corporativo, também com pessoas físicas, enfim, vários saberes integrando tudo isso, né? Enneagrama, PNL, renascimento sistêmico, enfim, muitas coisas, gestação e nascimento, vamos falar sobre isso aqui hoje. E eu acredito muito no despertar do propósito e da essência de cada um, né? Para que a gente possa ter uma vida mais leve, com mais significado. Então, o tema de hoje a gente vai falar sobre essa questão do impostor, essa sensação da impostura, para que a gente possa ir liberando, deixando tudo aquilo que não é nosso e seguindo aí, tendo uma vida mais leve, mais conectada com a gente. Antes de tudo, eu coloquei lá no grupo, vocês separaram aí uma folha, papel, caneta, post-it, sua garrafinha de água, já deixa aí, vai bebendo sua aguinha, hidratando, que o exercício que a gente for fazer, nós vamos precisar do papel, caneta ou lápis e post-it ou pedacinhos de papel, enfim, pequenininhos também serve para colocar em cima dessa folha, que a gente vai montar um campo sistêmico nessa folha, lá no final do nosso encontro. Muito bem. Então, pense rápido aqui comigo, né? Quando eu te pergunto, você já conquistou algo importante, mas sente que foi pura sorte? Vai pensando aí. Acha que as pessoas vão descobrir que você não é tão boa quanto elas pensam? Você duvida das suas próprias habilidades, mesmo com provas de que você é capaz? Então, se porventura em algum momento da sua vida você respondeu sim para alguma dessas perguntas, saiba que você não está sozinha. Tem muita gente que passa também por esse processo. Mas antes da gente falar sobre a
famosa síndrome do impostor, eu quero desmistificar o que que é síndrome e o que que é fenômeno. E aí vocês vão entender por que que eu não chamo de síndrome do impostor, né? Para quem não sabe, eu trabalhei muitos anos na área de saúde. Eu trabalhei 11 anos na área hospitalar. Então, eu convivi com um médico durante esses 11 anos. E síndrome vem desse lugar. A síndrome, né, na medicina tradicional, ela não é uma doença específica, mas é um padrão, né, de manifestações clínicas que pode ser causadas por diferentes doenças e condições. Então, são várias coisas que acontecem e trazem essa comorbidade para o paciente, para o ser humano. E existem diversas síndromes, e elas podem ser classificadas como síndrome genética, neurológica, metabólica, infecciosa, geriátrica. E eu quis trazer essa foto aqui da Viti, né? A Vitória Mesquita, que eu sou fanzaça dela, ela é uma fofa. Só para vocês terem uma ideia, ela criou um movimento para poder mudar o significado da síndrome de Down no Google. Ela conseguiu mudar o significado, porque lá no Google a síndrome de Down estava taxada como doença e não é uma doença, né? Então, ela é uma síndrome. E a Vitória, ela tem, eu sigo ela no Instagram, ela é brasiliense, ela já esteve no Google, ela é a primeira mulher com síndrome de Down que saiu na capa da Elle. Ela é influenciadora, ela escreve livros, ela participa de vários fóruns, então, assim, ela é demais, demais. Foi por isso que eu quis trazer ela aqui também, para trazer, para, né, para representar esse lugar da síndrome, porque ela fez um movimento maravilhoso para trazer esse ressignificado, ou seja, o significado certo da síndrome de Down nas pesquisas do Google. Então, quando a gente fala de síndrome, a gente está falando de uma condição clínica. A gente está falando de uma comorbidade, a gente está falando de questões genéticas, neurológicas, metabólicas, infecciosas, geriátricas. E o fenômeno da impostora não é isso, tá? Então, quando a gente fala de fenômeno, segundo o dicionário Aurélio, fenômeno é um acontecimento observável, um fato ou evento que pode ser um objeto de estudo. Aqui, para o caso do fenômeno da impostora, a gente pode dizer que é um padrão de pensamentos e sentimentos advindos de crenças. Então, como todo padrão, se ele foi criado, ele pode ser ressignificado, transformado e curado. Então, sim, eu tenho plenas condições de sair deste estado. Eu tenho plenas condições de sair deste fenômeno da impostora. Porque ele existe, porque por trás dele tem um programa rodando ali de padrões de pensamento e sentimentos que vem de crenças. E de onde vêm essas crenças? Aí a gente vai entrar nesse nível de detalhe, a gente vai até a origem dessas crenças, tá? Então, no final das contas, o que que vem a ser o fenômeno da impostora? É um fenômeno psicológico no qual indivíduos, sim, não só são mulheres, homens também passam por esse fenômeno. As pessoas elas internalizam uma sensação de que eu sou uma fraude, eu sou uma impostora e qualquer momento vão me descobrir aqui. E todo sucesso, toda conquista, tudo aquilo que eu alcanço eu coloco como, isso foi sorte, mas isso aqui é fácil, qualquer um faria. E eu não atribuo esse sucesso à minha capacidade, tá? Porque tem crenças de incapacidade, de não merecimento, uma série de coisas. E essa condição, ela é marcada por uma constante sensação de inadequação.
e um medo de ser descoberto como incompetente que fica ali rondando o tempo todo, mesmo que você tenha evidências que você teve sucesso, que você realizou, que você alcançou, que você conseguiu. Mesmo que essas evidências estejam claras, que as pessoas falem para você é competente, que você é capaz, que você é inteligente, aí vem ali um programa que fala assim: eu estou enganando muito bem. A qualquer momento essas pessoas vão me descobrir que eu sou uma fraude. E aí tem vários padrões que vão acontecendo. Depois vocês vão ver aqui o loop de como isso acontece. Quais são os estilos de vida com maior risco de ter o fenômeno do impostor? Não significa que é somente estes estilos de vida. Mas esses estilos de vida correm o maior risco de desenvolver essas crenças e levar ao fenômeno da impostora ou do impostor. Então, estudantes, pessoas, os acadêmicos, pessoas que têm um sucesso em comum no início da carreira, principalmente quando eu venho de uma família que ninguém teve sucesso, de repente eu tenho. Fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada, né? Minha família muito simples, muito humilde, ninguém estudou, principalmente a gente que vem do interior, né? Cel, eu, a gente, não sei, Cris, Simone, enfim, Andréia, se vem do interior também, a Sol, a gente vê muito esse lugar de que, nossa, nós conseguimos vencer, a gente estudou, formou, fez. Mas será mesmo que é verdade tudo isso? Né? Então, será mesmo que eu sou genuína, que eu sou verdadeira? Que é essa primeira geração de profissionais e de universitários da família. Então, eu já passei pelo fenômeno da impostora quando eu terminei a minha faculdade há 20 anos atrás. Eu não sabia o que que era o fenômeno da impostora, mas eu entrava num processo de auto-boicote porque, para mim, eu não era capaz. E quando eu fui subindo de cargo na empresa, eu falava às vezes, o povo tá doido. Onde é que esse povo tá vendo que eu posso subir de cargo? Não sei, tá todo mundo maluco, eu não tenho competência e nem capacidade para isso, né? Mas anos depois que eu fui descobrir que eu tive o fenômeno da impostora e não sabia. Aqueles que chegaram a uma posição por caminhos incomuns, né? Não teve lá aquela carreira, aquele sofrimento, né, para conseguir chegar. Não, de repente resolveu empreender, fazer alguma coisa, ganhou muito dinheiro do nada, entre aspas. Eu falo, mas como assim? Né? Ciclaninho estudou, fez doutorado, fez isso, fez aquilo outro, tem um cargo de gerência, ganha lá 15 mil reais. Esse outro aqui que fez só o teu segundo grau, resolveu abrir uma empresa de limpeza e está faturando milhões. Como que é isso? Então aí a gente começa a duvidar desse lugar também. Outro estilo de vida são os grupos de baixa representação, então mulheres, né, as minorias étnicas, os LGBTs, as pessoas com deficiência. Então, também quando conseguem o sucesso, essas pessoas, elas começam a duvidar do próprio sucesso. Como assim eu? A Michelle Obama fala sobre isso, né? Eu, uma mulher negra, cheguei aonde cheguei, né? Tem alguma coisa errada? Então, isso também entra nesse lugar. Filhos de pais bem-sucedidos. Porque tem muita pressão para também ser bem-sucedido, e devido às crenças que possui e a origem dessas crenças, que a gente vai falar daqui a pouco, não acredita que pode ser bem-sucedido também, que ele está sendo bem-sucedido, mas no fundo ele é uma fraude, ninguém descobriu ele ainda, tá? Então, esses estilos aqui de maior risco. O fenômeno da impostora não acontece só com esses grupos, mas aqui
tem o maior risco de acontecer, tá? E por último, aqui os trabalhadores autônomos ou solitários, né? Que geralmente também empreende ou faz alguma coisa, faz algum tipo de trabalho e de uma hora para outra também começa a ter sucesso. Aí pode vir esse lugar do fenômeno do impostor, tá? Quais são os tipos de impostura que a gente tem? A gente tem o perfeccionista, que são aquelas pessoas que acreditam que tudo tem que estar impecável. Se alguma coisa sair do meu planejado, ferrou, esse povo vai descobrir que eu sou uma fraude, vai descobrir que eu não sou competente, vai descobrir que eu não sou inteligente, é nada, vai descobrir que eu estou mentindo. Então eu tenho que fazer tudo de uma forma muito impecável. Até no relatório, uma vírgula que está fora do lugar, eu falo, meu Deus, espera aí. Isso aqui tem que ter cuidado, porque senão vão me descobrir aqui. Outro ponto é a Mulher Maravilha ou Super-Homem, que acha que vai dar conta de tudo sozinha. Eu não preciso pedir ajuda, eu preciso dar conta de tudo sozinha. E se fosse ainda só as suas próprias questões, ainda vá lá. O problema é que resolve a vida de todo mundo também, né? Então, entra nesse lugar de que pedir ajuda é extremamente desafiador, porque se eu pedir ajuda, o que que vai acontecer? As pessoas vão ver que eu sou incapaz, que eu sou uma fraude e que eu não sei é nada. Ó, então, tá pedindo ajuda? Não sabe nada. É burrinha, tadinha. Então, eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que fazer tudo sozinha, sem pedir ajuda. Eu tenho que me virar nos 30. Tem o gênio natural, que é aquele que, se algo não for fácil na primeira tentativa, então não tenho talento. Esse gênio natural, geralmente, ele vem quando os pais colocam essa criança num pedestal. Ah, fulaninho é extremamente inteligente, fulaninho só tira nota 10, fulaninho é isso, fulaninho é aquilo, lá, 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 lá. Então, ou seja, ele acredita que ele é um gênio. E aí, quando ele tem que passar por algum desafio e que não é tão fácil como ele imaginava, ele fala, pronto, sou uma fraude, eu não tenho talento mesmo. Então, se eu tiver que me esforçar muito, é porque eu não sou inteligente o suficiente. Então, eu sou uma fraude. Eu estou enganando, eu sou um impostor. Eu estou enganando todo mundo. Outro tipo de impostura é a pessoa forte, a solitária, que vai resolver tudo sem orientação. Diferente ali da Mulher Maravilha e do Super-Homem, que não pede ajuda. Também muitas vezes não pede orientação. Mas aqui, na pessoa forte, se eu for perguntar, se eu for tirar dúvida, se eu for pedir algum tipo de orientação, vão ver que eu falhei. E que eu não tenho conhecimento e que eu sou uma impostora. Eu uma vez vi uma entrevista de uma cientista brasileira. Pensa numa mulher inteligente, a mulher, ela não estava nem no Brasil, não lembro qual era o país que ela estava. Ela estava, uma cientista brasileira, tinha ganhado vários prêmios, e eu vi, é porque eu esqueci o nome dela. Eu vi a entrevista dela falando exatamente do fenômeno da impostora, que ela fala assim, gente, eu já ganhei prêmio, eu tenho doutorado, pós-doutorado, sou PhD não sei aonde, eu estou aqui nesse grupo estudando sobre isso, eu sou uma cientista, e no fundo eu me sinto uma fraude, né? Então. E tem aí, por último, o especialista. Esse aqui eu ainda tenho um traço desse especialista, ele ainda me persegue. Que vira e mexe, eu preciso me sentir segura para saber absolutamente sobre tudo de um assunto. Só que chega um momento que esse troço empaca e não vai para frente. Eu falo, você respira, porque você não vai saber tudo. Vai com o que tem e tá tudo certo, né? Então, esse aqui era o meu tipo de impostura quando eu tinha, né, o fenômeno da impostora, era nesse lugar aqui, eu tinha medo de ser
descoberta, se a pessoa me perguntasse alguma coisa e não tivesse a resposta. Eu falava, meu Deus do céu, agora eu estou num cargo de supervisão, agora eu estou num cargo de coordenação, agora eu estou num cargo de gerência. Esse povo é tudo doido, que fica me promovendo. E se me perguntarem alguma coisa e eu não souber a resposta, como é que vai ser? Era esse fantasma que ficava ali rondando. Aqui está o looping, gente, só para vocês entenderem como é que funciona este looping aqui, né? Deixa eu colocar esse negocinho para cá. Como é que funciona aqui o loop que acaba nos prendendo nessa sensação de impostura? Primeira coisa, aparece um desafio para mim. Surge uma nova oportunidade, uma nova responsabilidade. Pode ser uma promoção, pode ser eu tinha deixado um currículo em tal lugar e de repente eu fui convidada para assumir um cargo em outra empresa. Pode ser porque eu resolvi ser mãe, ser pai. Pode ser qualquer coisa que tenha relação com uma oportunidade, com uma responsabilidade, um novo desafio, uma nova tarefa. Aí vem a dúvida. Será que eu dou conta? Ih, vão ver que eu nem sou tão boa assim. Ah, meu Deus do céu, o que que esse povo tem na cabeça para poder me dar esse novo desafio, essa nova tarefa, né? E eu fico naquela dúvida insana. Aí eu entro numa armadilha, porque eu vou reagir a essas dúvidas e essa ansiedade. Então, de que forma que eu vou reagir? Eu posso reagir tendo um excesso de esforço, ou seja, eu vou ter um esforço exagerado para evitar a descoberta que eu sou uma farsa. Eu posso me calar e esconder as minhas próprias opiniões, porque vai que eu abra a boca e perdeu a chance de ficar quieto, né? Porque não sabe nem o que está falando, não tem conhecimento e está falando. Então, é melhor esconder as próprias opiniões. Ou eu posso procrastinar, aí eu começo a adiar por medo de falhar, por medo de me expor, por medo de me posicionar, por medo de me expressar. Ou eu posso entrar nesse perfeccionismo, né? Então, eu tenho um medo do fracasso, da imperfeição. Então, eu tenho uma obsessão por resultados impecáveis. Eu vou buscar um mentor, alguém que eu considere como um superior. Por quê? Porque essa referência é aonde eu vou ficar buscando aprovação. Essa pessoa vai meio que me validar. Essa pessoa vai meio que falar para mim, ok, é isso mesmo. É uma figura idealizada. Eu idealizo essa figura, eu considero uma pessoa como um mentor, como um superior, e eu fico buscando a aprovação dessa pessoa, tá? E desmerecer os elogios também, uma dificuldade em aceitar a aprovação alheia, pois vai contradizer a crença interna de que eu não sou bom o suficiente. Mas mesmo com tudo isso, eu consegui, que eu tive sucesso. A tarefa foi cumprida e o resultado foi bom, né? Ou seja, subi de cargo, fui mãe, meu filho tá ótimo, saudável, sou uma boa mãe, consegui. Aí o que que vai acontecer? A minha mente sabotadora, ela vai desvalorizar as conquistas. Foi sorte. É porque não tinha ninguém para vaga, aí me colocaram lá. Ah, mas eu me esforcei demais, mas qualquer um faria isso, gente. Quem é que não se esforça e não consegue? Ih, enganei todo mundo. Olha lá, todo mundo acreditando que eu sou boa desse tanto. Vê se pode uma coisa dessa. Então, enganei mais pessoas, né? E por último, o que que acontece? Eu vou reforçar a crença de que realmente eu sou uma fraude, foi sorte e o ciclo recomeça. E aí a gente fica nessa loucura aqui. Só que essa loucura ela tem uma origem, né? Não é uma coisa da sua cabeça que de repente, resolvi que agora eu vou ter o fenômeno da impostora. Ah, resolvi que agora eu sou uma fraude. Não. Tem uma origem isso daqui. A culpa não é sua, ela vem de muito longe,
tá? Então a gente vai entrar aqui na origem dessa sensação, né, desse fenômeno do impostor. Então, como é que essa sensação de impostura, como é que ela é construída? Primeiramente, a gente tem as nossas raízes, que são as memórias intrauterinas e transgeracionais, tá? Então, ela vem de muito longe. Que as memórias intrauterinas têm a ver com a gestação e as memórias transgeracionais têm a ver com o nosso campo mórfico, com o nosso sistema familiar. Na gestação, primeira coisa, aí vocês já vão pensando aí, porque a gente vai fazer o exercício e já vão anotando as crenças que chegam. Caso vocês se lembrem, se alguém contou alguma história, né? Às vezes, geralmente, pai, mãe conta história de quando descobriu que estava grávida. Nossa, quando descobri que estava grávida, misericórdia, levei um susto. Porque não era hora. Meu Deus do céu, não estava planejado. Ah, mas depois a gente ama, né? Nosso filho e tal, 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 tal. Então, quando os pais descobrem a gravidez, a reação deles de bate-pronto, ali, naqueles primeiros segundos, "Ah, estou grávida." A reação deles vai impactar diretamente na sua autoestima. Então, se, sei lá, a mãe fala assim: Meu Deus do céu, não era a hora de estar grávida, a gente não tem nem dinheiro. Meu Deus, foi um erro ter essa gravidez agora. Mas eu não tenho coragem de tirar, então segue o bonde. Vamos seguir, é nosso filho, nossa filha, a gente ama, lá, 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 lá. Ou seja, já não fui bem-vinda, né? Mães que teve, ou pais, né, que forçaram mães a abortar. Então, tudo isso vai gerando crenças nesse embrião e vão ficando registrados nas memórias celulares, porque ainda é um embrião, acabou ali, fecundou, tem poucos dias e os pais descobriram essa gravidez. Então, quando é uma gravidez que não é desejada, né? Não, mas depois, nossa, eu amei demais minha barriga, eu amo muito a minha filha, ela é minha vida, meu amor, meu xodó, não importa. A primeira o primeiro susto está registrado ali nas memórias celulares. Então, a importância da gente fazer os trabalhos de limpeza dessas memórias, né? Para que ela realmente se esvai, não precisa mais. Então, a gravidez não desejada, qual é a memória que vai estar nesse embrião? Eu não sou bem-vinda, eu sou um erro, vim fora de hora. E aí vai pensando aí em vocês como é que foi a gestação de vocês. Quando tem uma expectativa por um sexo e nasce o oposto. Nossa, queria tanto um menino. Ai, será que é um menino? Aí a família inteira torcendo. Aí vai lá, nasce uma menina. Quen, 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 quen. Ou seja, qual é a crença? Eu não sou aceita como eu sou. Eu não sou amada como eu sou. Eu não tenho valor como eu sou. Eu não posso ser como eu sou, senão eu não vou pertencer a essa família. Porque tava lá todo mundo torcendo para ser um menino, de repente veio uma menina. E muitas vezes eu posso assumir este lugar, né, mais masculinizado para atender a expectativa da minha família, de uma forma inconsciente, né? Inconsciente. A descoberta tardia da gestação. Então, tá lá, tem mãe, por exemplo, que fala assim: Menina, eu descobri que eu estava grávida, já estava de 12 semanas, 10 semanas. Ou seja, esse embrião, ele estava invisível, ele não foi visto. E aí vai pensando, gente, essas memórias intrauterinas, como que elas impactam na nossa vida agora? Mesmo que você não tenha o fenômeno da impostora,
Quantas vezes você pode ter deixado de fazer algo ou deixado de se arriscar por alguma coisa, por uma promoção, por uma coisa que é boa para você, porque você acha que não está sendo vista, ou que você não é bem-vinda naquele lugar, ou que você, se você realmente, verdadeiramente expressar quem é você de fato, as pessoas não vão gostar de você, você não vai ser amado, você não vai ter valor, tá? Nas memórias transgeracionais, quando eu falo ali do meu campo sistêmico, por exemplo, pessoas que lutaram muito, que não tiveram acesso a oportunidades, o que que vai acontecer comigo? Ah, se eu tiver sucesso, eu não vou pertencer nessa família. Porque é uma família, né, humilde, que tá, vem lá da roça e tudo mais, uma vidinha pacata de cidadão, e não estudaram. De repente eu estudo, eu me dou bem, eu tenho sucesso, eu ganho dinheiro, ferrou. Não faço parte da família, não pertenço a essa família. E isso é uma memória muito forte. Porque eu já falei aqui em vários encontros, aulas, retiros, eu sempre falo a mesma coisa. A dor do ser humano, a dor da humanidade é a necessidade de se sentir amado e de pertencer. Então, de uma forma consciente ou inconsciente, eu vou fazer de tudo para pertencer e me sentir amado, tá? Tem lealdade com algum membro que foi excluído da família. Então tem alguém lá que de repente, sei lá, aconteceu alguma coisa com ele, ou ele foi abortado e é um segredo de família, ninguém sabe, ou ele fugiu de casa, ou ele foi doado para outra pessoa, ou alguém adotou, sei lá o que que aconteceu com esse membro aí. Eu entro em lealdade sistêmica de forma inconsciente e vai que com essa pessoa, ela não teve sucesso na vida, foi pobre, sei lá o quê. Então, assim, por amor a essa pessoa, para compensar essa exclusão, eu vou viver ali a vidinha que ela teve. E tem também a questão do não merecimento herdado. O que que é isso? Na sua família, desde que o mundo é mundo, desde que você é pequena, você sempre escuta que a vida não é fácil, que tudo é um sacrifício, que dinheiro não dá em árvore, que você tem que trabalhar demais para conseguir as coisas. Ah, mas eu nem mereço tanto. Coisas assim básicas que acontecem muito na minha família, por exemplo, você vai dar um presente, alguma coisa, a pessoa fala assim: ah, não repara, não, é só uma lembrancinha. Aí o outro vem e fala assim: ai, não precisava. Entra nesse lugar de não merecimento, né? De subjugar o presente que eu tô dando e o outro acho que não tem, não merece o que ele está recebendo, né? Tem um lugar de culpa muito grande, até no vocabulário. Ah, não, a culpa não foi minha. Nossa, caiu uma água aqui no chão, caiu a água no chão. A culpa não foi minha. Gente, alguém tá falando de culpa? Então, assim, até o nosso vocabulário é muito voltado para essas coisas, né? Falar das dificuldades financeiras, emocionais das gerações anteriores. Nossa, seus avós passaram por muita privação. Ah, porque aqui em casa a gente só não passou fome, mas foi muito difícil. Ou seja, para eu pertencer a essa família, eu também tenho que ter uma vida difícil. Tem que ter uma vida de sacrifício. Não pode ser leve, não pode ser tranquilo, né? Outro ponto é o solo fértil, nosso sistema familiar. Então, tem as dinâmicas familiares e o estilo de criação dos pais. Nas dinâmicas familiares, você tá lá, criança pequena, né? O primeiro ano de vida, os primeiros 7 anos, aí de repente começam as comparações. Ah, mas você viu seu irmão? Seu irmão tirou nota ótima. Você não estuda? Tá vendo? Ele tira 10. Por que que você tira essa nota? Ah, você viu o fulano? O fulano come direitinho. Por que que você não come? Para ficar fortinho. Então começa essas comparações.
né? Ah, você viu seu primo? Seu primo super bem sucedido. Tem um escritório, tem isso, tem aquilo, e você não fez nada até. Estuda, 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 não sai do lugar. Então, tem ali alguém que é brilhante, que é mais bem sucedido. Tem também a dinâmica da criança prodígio, que é aquilo que eu falei para vocês, que ela cresce sob expectativas elevadíssimas. Os pais colocam no pedestal e vem essa criança superior a tudo. E aqui tem até um viés, gente, que pode acontecer desta criança se tornar narcisista, tá? E quando eu falo aqui, não é o transtorno narcisista, é um perfil narcisista. Então, quando ela é colocada muito nesse pedestal, né, o reizinho da casa ou a rainhazinha da casa, pode acontecer isso também, além da síndrome do impostor, né? São polaridades aí. Crenças familiares limitantes, inclusive as mensagens que eu não sou boa o bastante. Então, de tanto eu ficar escutando ali os diálogos da família, essas comparações, tudo isso, eu acabo acreditando que eu não sou boa o bastante. O estilo de criação dos meus pais podem ser, por exemplo, pais desaprovadores, acaba me levando para um lugar de não ser boa o bastante. Tudo que eu vou tentar fazer, eles não aprovam. Ah, não mexe com isso não. Nossa, desce daí que você vai cair. Não, não, não faz isso não, porque senão você vai machucar. Não, porque isso aí é perigoso. Não, não vai mexer com isso não. Ou seja, chega um momento que eu me torno incapaz, eu não posso fazer nada. Porque tudo isso tudo desaprovou. Pode acontecer também de ter pais super controladores, que vai fazer com que essa criança, né, e lá e os seus sucessos, veio por quê? Porque os pais interviram. Não foi porque é relacionado à capacidade dela. Então, a criança tá lá, vai fazer tarefa da escola, alguma coisa. Não, mas não é assim não, ó, vem cá, deixa eu te mostrar. Aí quase que a mãe e o pai fazem a tarefa com o menino, não deixa a criança fazer. Então, a criança passa a acreditar que ela não é capaz de realizar coisas se não tiver intervenção dos pais dela. E uma falta de atenção, né? Então, a criança pode acabar sentindo que não merece essa atenção, que nem vale a pena ela ser notada, tá? Então, esse aqui também é um outro pilar aí dentro dessa sensação de impostura. Outro pilar é ali na adolescência, né? No crescimento, a fase de crescimento. Eu tô ali na adolescência, nas transições. Então, o que que vai impactar aqui? O que que vai reforçar a memória que já está aqui dentro? Que essa memória nasceu lá na gestação, né? Já veio do meu campo morfogenético. Então, aqui nessa parte, vai reforçar essas crenças. A vida escolar e a sociedade. Então, dentro das pressões escolares, né? Teste, prova, avaliação, e tem que estudar. E aí a criança tira 4 numa prova, o que que vai acontecer? Ela acha que ela é burra. Nossa, eu não sei nada. Mas calma, você tirou 4 na prova que falou da matéria X. Não está falando sobre você em nível de identidade, mas ela passa a acreditar que os testes, as provas, as avaliações estão no nível de identidade. Tem uma competição parental, e isso acontece muito nos dias de hoje, que os meninos têm uma agenda mais cabulosa do que a nossa, né? Natação é judô, é karatê, é aula particular, é música, é futebol, Nossa Senhora, os meninos têm uma agenda super lotada. Por quê? Porque os pais querem que eles já saiam na vantagem quando eles estiverem adultos aí no mundo competitivo. E quando chega o início da vida universitária, né? Então, vem ali aquela preocupação que as pessoas vão descobrir que eles são uma fraude. Na sociedade, eu não preciso nem falar, né, gente? As redes sociais aí o tempo todo mostrando os aspectos perfeitos da vida, uma comparação social desfavorável, né? Porque entra nesse lugar de
amigos, familiares e celebridades, então eu acabo seguindo as celebridades e sempre me sinto que estou atrás, não consigo. E uma busca por likes, por validação externa, né? Eu preciso, me sentir que eu estou sendo benquista, que eu estou sendo validada, que eu estou sendo aprovada, como esses likes, enfim. E o último pilar aqui é a vida adulta, né? Que a gente tem a sociedade e eu mesma, então as redes sociais continuam, a busca por likes também continuam, e as expectativas sociais, né? Então a sociedade acaba impondo um padrão de sucesso financeiro, profissional, de ser pai, de ser mãe perfeita, é quase que a Mulher Maravilha mesmo, o super-homem para dar conta dessas expectativas sociais. Aí, o que que vai acontecer? Eu mesma vou criando as minhas crenças limitantes, a minha baixa autoestima, eu passo a não acreditar mais em mim, eu tenho um sentimento de inferioridade, de não valor, de não merecimento, eu não me aceito, né? E dentro desse universo todo, eu vou ter uma tendência a, quando for sucesso, foi fator externo. Foi sorte, foi a ajuda das pessoas. Quando for falha ou fracasso, a incompetência é minha. Então eu passo a atribuir o sucesso e o fracasso dessa forma. E os comportamentos de reforço continuam: perfeccionismo, trabalho excessivo, dificuldade de aceitar elogio, medo de ser descoberto, autossabotagem, busca por validação, tudo isso vai acontecendo, tá? Muito bem. Agora a gente vai para o nosso exercício, mas antes de ir para o nosso exercício, eu queria abrir para escutar vocês. Como é que estamos aí? Porque no nosso exercício também a gente vai usar de algumas crenças, não sei se apareceram algumas crenças para vocês. Então eu queria escutá-las. Como é que foi até aqui? Não foi? Posso falar? Claro! Eu vou começar a falar, porque o meu, eu vou te falar que deu várias coisas em vários lugares aqui. Acho que eu completei o check. Olha, na gestação, por exemplo, no meu caso, os meus pais já são falecidos, né? Mas eu lembro da minha mãe me contar a história quando era criança, que ela teve um aborto espontâneo antes de eu nascer. Então, quando ela ficou grávida de mim, ela não contou para ninguém, ela escondeu a gravidez. Ela Hum, contou só para minha madrinha. Então, é, eu acredito que ela ficou muito feliz, mas ela ficou com medo de contar e ter e ter de novo um aborto, né? tá, Então, ela escondeu a gravidez durante muito tempo. E a minha mãe, ela nem. Se caísse uma agulha no chão, ela não abaixava para pegar, com medo de tá. perder. Então, isso aconteceu Uhum, comigo. É, deixa eu ver o que mais. Memórias transgeracionais aqui. é, não, teve uma outra antes relacionada à questão do, das pessoas uhum, que alcançam sucesso. Isso foi antes, uhum, né, Cissa? uhum, Eu tive uhum. no início da minha carreira e isso aconteceu comigo de uma forma muito rápida. Eu tive uma oportunidade assim muito rápida. Alcança Não, sucesso de forma incomum, de foi repente. muito de repente, sim, foi muito rápido. Uhum. Eu consegui uma promoção para trabalhar como gerente de RH numa multinacional. Isso foi muito rápido. E foi uma Tá. coisa que nunca aconteceu na minha família. Então, de repente, eu Você comecei foi a a ter. primeira. Eu fui a primeira. Eu comecei a ter uma estrutura de trabalho e um sucesso que realmente as pessoas da minha família não tinham tido até então, né? Meus pais, minha mãe e meu pai. Então, isso também eu vi aqui, é, muito claro. Comparação desfavorável aqui no sistema familiar, isso aconteceu comigo na adolescência especialmente.
eu tinha uma prima muito, tinha, não, tenho uma prima muito bonita, e ela era sempre uma pessoa muito vistosa, e isso aconteceu muito comigo, da minha mãe me comparar com ela, sabe? Não é que a Ah, minha mãe me comparava com ela, mas ela aparecia lá em casa, parecia que o sol estava entrando na casa. Entende? Então, eu me sentia uma pessoa muito sem graça, principalmente na tá. adolescência. Adolescência é uma época difícil, porque É, os hormônios estão mexendo. Meu cabelo na adolescência, eu lembro que eu achava ele um terror. Então, eu me achava na adolescência muito feia, parecendo tá, um patinho feio, né? tá. E na escola, eu me lembro de me achar um pouco burra. Eu achava porque eu não era boa em matemática, matemática para mim era difícil, então isso que você Aí falou entra no nível de identidade, de né? identidade, exatamente. Na hora que você falou isso, eu falei, nossa, eu pensando aqui, eu me achava burra, eu me achava da minha turma, assim, uma menina esforçada, assim, burra, sabe? Burra. E aí, como eu achava isso, eu também não estudava muito, não, porque eu achava isso. Tá, tá. E aí observa o quanto esses impactos eles geram ainda consequências na sua vida hoje. Sim, Muitas vezes o receio de avançar, de se arriscar, de se lançar, né, na vida profissional, pode ter aí uma sombra desse lugar de que você é uma fraude. Você nem é isso tudo. sim, com certeza, nossa. Eu já recebi, igual você falou no início, já recebi parabéns das pessoas, mas a pessoa fala, mas eu não. É como se eu não Acredito. acreditasse, entendeu? E Eu tem não uma, acredito, tem eu uma acho que tem outra alguma coisa questão, errada. e tem uma questão de quando eu estou nesse lugar, né, que eu tenho essa memória intrauterina de que eu não tenho valor, né? Ou no seu caso, por exemplo, você ficou invisível durante muito tempo, e Fiquei se tem uma invisível. crença de não tenho valor, são pessoas que estudam muito. Gente, vocês não têm noção o tanto que essa mulher estuda. Vocês não têm noção da cabeça de vocês. Tudo que vocês imaginar de curso, a mulher já fez. Então, assim, entra num lugar de estudar demais. Eu tenho que estudar demais, porque senão as pessoas vão ter certeza de que eu não tenho valor mesmo, né? Então entra muito nesse lugar e pode estar conectado também com essa sensação de invisibilidade, porque no fundo você Sim, ficou invisível, né? Sua mãe sim, te escondeu. É óbvio que ela tinha uma intenção positiva, né? Que ela queria gestar você e queria que você nascesse. Então era por segurança, mas o embrião não entendeu dessa forma. sim. Então, observa É isso. quantas situações da vida você também se coloca como invisível. Você se coloca em Sim, situações para não ser vista. sim, verdade. É verdade. Ó, Solange acabou de colocar aqui. Também pode estudar muito para validar a ausência de inteligência que achava não ter. Sim, porque daí o que que acontece, né? Pode acontecer os dois extremos. Né? Então, assim, eu não tenho valor mesmo, ninguém tá nem aí para mim, eu não sou nada, então eu me rendo a isso de não ser nada e não vou procurar nada e é vida que segue. Ou eu posso ir para outro lugar de estudar demais para mostrar para as pessoas, mostrar não, eu vou estudar demais para que as pessoas não descubram que eu realmente não tenho valor para que elas não descobrir que eu sou uma fraude. Então eu vou estudar muito, muito. E entra nesse viés do especialista lá, que é um dos tipos de impostura. Tem que saber de tudo. Quantas vezes eu deixei de dar aula, de fazer uma palestra, de trazer um conteúdo, porque eu fiquei estudando demais aquele conteúdo. Eu falei, "Gente, mas é só 30 minutos que eu tenho que falar. Eu não tenho que fazer uma tese de doutorado.
É uma fala de 30 minutos, né? Então entra assim nesse lugar, tá? Mais alguém, gente, quer trazer algo? Ah, vocês podem abrir o microfone vocês aí. Pode trazer aí um É, insight, alguma é coisa. engraçado, Vai porque lá, assim, Cel. a gente vê, a gente vê que a gente vai melhorando, né? É esse Graças a sentido Deus, da né, gente gente? estar. Graças a Deus estamos evoluindo. Graças a Deus, né? Mas eu ainda percebo em algumas coisas em mim a questão da perfeccionista e da especialista. E assim, Tá. hoje eu me permito, tipo assim, a gente teve um treinamento há pouco tempo, aí colocavam 3 apresentações para mim, eu não, que eu não me dou conta, eu não sei o quê, que vai. Aí o meu chefe falou assim: não, não vai ficar, não. Eu, ótimo. Aí uma semana antes, tá lá meu nome. Falei, meu Deus, é comigo mesmo, não vai ter jeito, eu vou ter que fazer e vamos bola pra frente. Aí montei tudo bonitinho, fiz a apresentação, mas é assim, fiz, né? Todo mundo chega, elogia, eu fico, gente, mas não foi tão bom assim. Eu acho que esse povo tá puxando meu saco. É tipo, ah, não, esse povo não tá falando sério, não, porque podia ter sido melhor. Tipo assim, tudo que eu faço não é o outro. Eu invalido às vezes, sabe? Tipo assim, o outro elogio, eu fico, mas será que é isso mesmo? Ou será que tá falando só para me agradar? Sabe? A gente Uhum. fica nessa de não enxergar, às vezes, o potencial que tem. Né? A Cris estava falando da escola e eu já era diferente. Eu estudava pouco e tirava notas muito boas. Aí eu achava que eu tinha sorte, né? A sortuda, Sorte, né? é isso aí. Estuda pouco, tira nota boa, então é sortuda. É muita E eu, sorte. e eu lembro quando eu mudei de cidade, eu tirei a primeira nota, assim, nem é que foi muito baixa, médias que eu tinha costume de tirar. Aquele pra mim foi o fim do mundo. Tipo assim, né? Não, ninguém vai gostar de mim, porque eu não tô performando o que eu deveria, né? E eu falo que é algo que é muito violento com a gente, né? Porque Sim, você se põe um peso, uma é, culpa, uma agressão que não vem do outro, vem da gente mesmo. E é muito pesado. é. É muito pesado. E agora vocês estão compreendendo da onde vêm todas essas memórias? Algumas eu compreendo. Eu brinco com a minha terapeuta que algumas coisas para mim são difíceis, porque eu não tenho muitas memórias de infância, né? Então eu Ah, bloqueei muita coisa. Então, às vezes, tem uhum. coisas que é difícil para mim assimilar. Eu sei, assim, que vem de lá, que foi algo que teve lá, é algo que eu preciso trabalhar, mas às vezes eu não consigo reconhecer de onde veio, né? E onde isso Tá, começou. tá. E muitas vezes você não vai reconhecer mesmo, tá? Mais importante do que reconhecer e saber o que aconteceu é liberar. Sim, Mais com importante saber, certeza. ah, veio lá do não sei da onde, da gravidez, não importa, é liberar. É liberar. Libera. Libera para que você possa ter essa vida fluida, mais leve. E assim, o objetivo de trazer essa questão da origem para vocês é para que não venha nenhuma sensação de culpa. Não existem culpados aqui. Essa sensação de impostura, ela vem dessa origem muito distante. Nós éramos apenas embriões e ainda tem todo o movimento aí da memória transgeracional do nosso campo sistêmico. Então, assim, agora, o que que a gente pode fazer, né? Porque já que é um fenômeno, eu posso limpar essas memórias e começar a ter uma vida mais fluida. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora, tá? A gente vai fazer o exercício e depois tem dicas aí de como você pode fazer para ir soltando estas sensações, tá bom? Deixa eu ver aqui o que está no chat. A Cris também percebe os dois, especialista e perfeccionista. E a Solange, eu não tenho a confirmação de onde eu trouxe essas questões. Ok, não tem problema. É isso aí. Se Andréia e Sol querem trazer alguma coisa, Eu quero. Cissa, posso hum, falar? claro.
É, me tocou bastante a questão gestacional. O exemplo que você deu foi bem o meu. O meu pai sempre quis ter um menino. Eu sou a filha do meio. A minha irmã mais velha nasceu menina. Aí, Ah, na outra gestação, que era eu, vai todo vir um mundo torce, menino. vai vir um menino. E aí veio a menina. Uhum, Ah, todo mundo ficou muito feliz, mas, poxa, queria um menino, vamos tentar de novo, né? E de novo, na terceira gestação, veio o menino e todo mundo ficou muito feliz. uhum, Então, embora quando eu era criança, eu escutava muito isso. Eu não sentia o peso na época, mas com o passar do tempo, eu sentia o peso. E outro peso que eu sempre senti também foi a comparação com a minha irmã mais velha. tá. A primeira, ela era sempre muito impecável, eu era mais moleca, eu brincava na rua com os meninos, Claro, eu né? Eu tinha que ser esse menino. eu sujava meus vestidos nas festas, e a Sim. minha irmã sempre muito impecável. E aí cresci nessa comparação maluca, né? Só que eu era muito inteligente, eu era da área de exatas, Tá. eu era, eu tinha matemática na cabeça assim, então eu ganhava dela, né? Eu estudava muito, sempre estudei muito, é, sempre tive que ser muito perfeita. Fiz 2 faculdades, fiz 3 pós-graduação, uma Nossa Senhora. especialização e não paro, e não paro. Mas fui bem sucedida. Na minha área, eu cheguei no cargo de diretoria, fui diretora, mas eu sempre soube que eu estava ali naquele cargo, tanto na coordenação como na direção, porque eu era boa, eu sabia o que eu estava falando. Eu tinha estudado muito. Eu fui estudar Uhum, lá fora. Aonde que é uhum, o melhor curso X? Eu ia e eu uhum. fazia. Então, na área profissional, eu tinha muita certeza daquilo que eu estava falando. Sempre tive. Tá. Porque eu ia atrás da informação. Uhum, Mas o que me pega, que eu acho que não é o assunto de hoje, é em relação a relacionamento. tá. É, e eu tô na minha terapia tratando exatamente isso hoje, né? Porque na área profissional parece que as coisas são muito fáceis, fluem, acontecem, eu vou atrás e acontece. No relacionamento, as coisas também acontecem, mas é um pouco mais sofrido e não flui com uma leveza que a gente deseja. Uhum, Acho que é isso. tá. Isso tem a ver com crenças que vêm lá da gestação. Tem, tem coisas que acontecem aí que podem estar impactando a tua forma de se relacionar, afetivamente falando, tá? E aí pode ser essa expectativa pelo sexo oposto, então você acaba de uma forma inconsciente não sendo você, não expressando as coisas que faz sentido para você, de uma forma inconsciente. E aí acaba que a relação não é daquela forma que você gostaria, porque você quer uma coisa, mas você não se coloca da forma que você é nessa relação. Porque você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, existe uma memória lá que, se você for você, você não vai ser amada. Então eu tenho que. Olha, gente, quando é esperado um bebê de sexo oposto, é complicado. Complicado. Você quer ver outra coisa que é assim. Um absurdo fazerem chá revelação.
Vocês não têm noção o que que a criança passa num chá revelação. Ela tem descargas de cortisol, ela fica estressada, ela tem medo de não agradar. Então, assim, isso gera um impacto cabuloso. E esse universo que a gente está vivendo agora, né, dos mêsversário, e as crianças têm perfil no Instagram e tira foto, e isso e aquilo outro, o que essas crianças vão crescer de que forma? Eu serei aprovada pelos likes. Eu não sei como vai ser a geração daqui uns anos, principalmente da pandemia para cá, principalmente. Que os filhos de pandemia eles foram gestados no medo, tá bom? Então, é muito pano para manga. Eu lembro que quando eu fiz a minha formação sobre a origem da vida, a gente acessa esses campos sistêmicos. É extremamente doloroso. Então, para você que está me assistindo aí no gravado, se porventura você estiver grávida, não faça, pelo amor de Deus, chá revelação. Não faça isso. Você vai deixar o seu bebê estressado no eixo do cortisol, e não é isso que a gente quer para a criança. Deixa ela ser fluida, linda, livre, maravilhosa, do jeito que ela é. Muito bem. Vamos seguir aqui então. Cadê meu? Vamos compartilhar aqui. Déia quer trazer alguma coisa? Sol quer trazer alguma coisa? Isso, só rapidinho. Você já Hum. conhece as minhas, bom, já conhece bastante da minha trajetória também, mas como a Cris falou, a gente vai dando um check ali em várias coisas, né? Desde a gestação é muita emoção aí. E essa sensação de não ser, de não vir na hora certa, né? Ela é bastante presente. Consequentemente, eu me encaixo também nessa ideia da especialização. Ah, também sempre estudando, gosto de estudar, tenho uma curiosidade e sempre buscando alguma coisa. E aí, eu acho que vem a minha questão, ela está relacionada a isso, né? Será que eu já sou boa o bastante? Está faltando alguma coisa? Então, o meu ponto fica nesse sentido, principalmente quando eu estou fazendo uma transição de carreira, então começa tudo de novo, né? Começa tudo de novo, ter que mostrar para mim mesma que já existe um conhecimento, já existe uma preparação, mas novamente tem que conquistar a confiança nesse processo. E aí, isso pode estar vindo de um lugar onde eu sinto que eu não tenho valor pelo que eu sou. Então, eu preciso buscar essas coisas. E aí, eu vou puxar um parêntese aqui, mas bem parêntese mesmo, porque esse não é o fórum, né? Quando a gente entra nesse lugar de autodesvalorização, pela medicina germânica, a gente vai ter problemas ósseos e musculares. Tô com dor na lombar, dor na cervical, dor no quadril, dor nas articulações. Tudo tem a ver com conflito de autodesvalorização. Tá tudo ligado, gente. Nós somos um ser sistêmico. Nós somos um ser holístico, o todo. Então, se eu entro nesse espaço de que eu não tenho valor pelo que eu sou, qualquer coisa que aconteça ali no meu ambiente e eu entro nesse espaço de autodesvalorização, o teu sistema ósseo muscular vai chiar. Ele vai te dar o recado, tá? Deixa eu ver o que que nós temos aqui. A Sol colocou essa questão de profissionalmente não ter sexo e relacionamento, sendo ela feminina, a relação pode ficar bugada com a questão da memória masculina. Pode ser que sim, vai depender muito do processo e da forma como essa criança interpretou.
Então, eu, como uma especialista em enneagrama, e eu acredito muito e vejo muito nos fóruns dos professores, né? A gente tem uma máxima que a gente acredita que a criança ela já é gestada na personalidade dela do enneagrama. Então, ela já tem um filtro da forma como ela interpreta o que está acontecendo, tá? Então, se eu tenho um perfil X, eu vou enxergar aquilo como algo que vai me faltar sempre. O outro, porque eu tenho que buscar o sucesso. O outro, porque eu tenho que agradar todo mundo. Então, vai depender também deste filtro. Tem mais essa camada, tá? Eu nunca pensei sobre o chá revelação, é bem complicado. Estou acompanhando meu pai internado, não posso abrir a câmera. O áudio li muito relato. Eu li muito de mim no relato da Simone, só não a exatos e cargos altos. Na verdade, me questiono ter conseguido algo assim. Então, Sol, presta atenção nesse lugar também que eu falei para a Cris, né? De não se jogar na vida, de ter medo de realmente não dar certo. A Celina tive uma emergência aqui, vou ter que sair. Beleza, beleza. Então vamos lá. Vamos então para o nosso exercício sistêmico. Peguem aí a folha de vocês para a gente fazer o nosso exercício, post-it. Por que que não foi? Enfim, vamos lá. Vocês estão vendo o modo apresentação, não? Não? Não. Apresentação, não. Pois é, não sei por que que... Ah, agora sim. Agora foi? Então pronto. Vocês vão pegar a folha de papel, vai colocar em cima da mesa e vai pegar 4 post-its e eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão posicionar esses post-its. O primeiro post-it vocês vão colocar aqui em cima, lugar seguro. Tá escrevendo esse post-it aí, lugar seguro. Põe a folha no modo paisagem, porque vão ter 4 post-its, um em cima, um embaixo, um à esquerda, um à direita. E eu vou sinalizar para vocês o que é cada um. O segundo post-it é óvulo. Vocês vão colocar aí do lado esquerdo, a mão esquerda de vocês. O terceiro é espermatozoide. E o quarto é o embrião. Tá bom? Então, coloquem aí os post-its. Lembrem-se de tomar água, porque nós estamos mexendo nos campos. É importante tomar água. Muito bem. Fizeram aí? Já estão prontas a folha? Sim, prontinho. Deixa eu só colocar uma musiquinha aqui para nós. Não, não vou colocar música não, porque depois esse YouTube fica cortando as minhas músicas, dá uma raiva. Fica cortando minhas músicas. Não vou deixar certo. Tá, muito bem. O que que a gente vai fazer? A gente vai navegar nesses 4 itens aí. E só que eu vou conduzir vocês, a gente vai entrar em um por um. Vão se preparando, colocando os pés no chão, fechando os olhos para respirar. Inspira e solta. Cada inspiração você vai trazendo luz.
E a cada expiração, você vai soltando tudo aquilo que não te serve. Tensão, preocupação, ansiedade. Vai liberando. E você pode imaginar e visualizar um ar em forma de luz entrando e um ar mais denso e cinzento saindo. Vai observando seu corpo, se tem algum ponto de tensão, e você pode respirar nesse ponto, pedindo para ele relaxar e amolecer. No seu tempo, você pode abrir os olhos e você vai pegar os seus dois dedos, o indicador e o dedo do meio, dessa forma aqui, e vai colocar em cima do papelzinho do lugar seguro. Os olhos, mantendo o seu centramento. Imagine e visualize um lugar que é seguro para você, onde somente você tem acesso. Pode ser uma sala, pode ser um jardim, não importa. Esse lugar é só seu e só você tem acesso a ele. Pode ser um lugar que não exista fisicamente aqui, mas ele está numa outra dimensão e só você tem acesso. Observa esse lugar, observa a temperatura, como ela está agradável, observa o cheiro, sente essa temperatura. Em algum lugar desse seu espaço seguro, tem uma poltrona, um sofá, eu não sei o que é, mas você sabe. Um lugar extremamente confortável, onde você pode se sentar, deitar, da forma que você quiser. E à medida que você se aconchega nesse lugar, você vai se sentindo cada vez mais segura, pois esse é um lugar que ninguém, além de você e o som da minha voz, pode entrar. Ele é só seu. E a cada inspiração e expiração, você vai se sentindo ainda mais segura. Você vai potencializando essa segurança. Inspira e solta. No seu tempo, da sua forma, você vai movimentar os seus dedos para o campo do óvulo. E colocar os seus dedos em cima do campo do óvulo, sem nenhuma intenção, sem tentar ficar puxando da memória histórias. É se entregar e sentir. Primeiro, observe e sinta as sensações do seu corpo. O que que você sente? Observa. Esquentou, esfriou, tá vibrando, formigando, deu uma pontadinha em algum lugar. Observa como está seu corpo. Está confortável, desconfortável? Nesse momento agora, nós somos apenas observadores.
Observa, sinta como é estar neste campo quando você era apenas um óvulo. Você estava lá, na sua mãe. E agora, se conecte com a sua mãe. Se conecte desse lugar sem nenhuma pretensão. É só você se colocar à disposição e a serviço deste campo, à disposição para o que vem, sem filtro. Observa se chega alguma emoção, raiva, tristeza, alegria, medo. Observa como fica seu corpo quando você se abre para se conectar com a sua mãe. Observa se vem palavras, frases, cores, cheiros. Só observa sem filtro. E deixa isso te atravessar. Vai passar por você. Observa se vem alguma fala, alguma crença, alguma coisa que a sua mãe acreditava ou ainda acredita. Aí você é apenas um óvulo. Continue respirando. No seu tempo, você pode abrir os olhos e, se quiser, fazer algumas anotações de insights, coisas que você sentiu, esse é o momento. Faça suas anotações. Como ficou seu corpo? Se tem alguma crença que apareceu, alguma emoção voltada, está mais perto da alegria, da tristeza, da raiva, do medo. Como sua mãe estava se sentindo no momento que você se conectou e você era apenas um óvulo, nada mais. Muito bem. Ok? Muito bem. Mantendo o centramento, respire fundo e posicione os dois dedos agora no espermatozoide. E só observa, sem nenhuma intenção. Dentro deste campo de observadora, o que que muda? Observa seu corpo, se ele esquenta, se ele esfria, se ele está formigando, vibrando, se tem algo que dói, se tem algo que incomoda, se é pesado, se é leve, se é confortável, desconfortável. Só observa. Neste momento, você é apenas um espermatozoide instalado lá no seu pai e nada mais. E abra espaço sem nenhuma intenção, nenhuma pretensão,
para se conectar com o seu pai e estar a serviço desse campo. E observe o que que aparece, quais são as sensações desse pai, quais são as preocupações desse pai. Ele tem medo, ele tem raiva, ele está triste, está alegre. Só observa, porque agora você está a serviço do campo do seu pai. Não é sobre você. Inspira e expira. Ah, deixa atravessar e deixa fluir. No seu tempo. Você pode abrir os olhos e anotar as suas percepções. O que que você sentiu? O que que mudou? Quais foram as percepções no seu corpo, nas suas emoções? Estando neste campo de observadora a serviço do campo do seu pai. Observa se vem alguma crença, alguma coisa. Faça as suas anotações. Muito bem. E vamos nos preparando agora. Respire fundo e posicione agora os seus dois dedos no embrião. Esse embrião é você, puramente você, aonde houve a conexão do espermatozoide e do óvulo para que uma vida fosse gerada. E essa vida é você. Observe como é estar neste estado de embrião, esse estado embrionário. Quais são as sensações no seu corpo, as suas emoções? O que que chega para você? Conecta com a sua mãe, observa se muda algo. E agora, passado alguns dias, os seus pais descobrem essa gravidez. E essa descoberta, sinta no seu corpo, não importa qual foi a história que te contaram. Coloque a atenção para as sensações do seu corpo no momento da descoberta da gravidez. Foi confortável, foi desconfortável, mesmo que a sua sensação te dá uma impressão de que está indo contra a história que te contaram. Não importa a história, importa o que você está sentindo. E observa quais são as crenças que aparecem aí. Eu não sou bem-vinda,
Ou existe uma expectativa muito grande sobre mim? Me esqueceram aqui, eu não sou vista, eu não posso ser quem eu sou. Observa qual é a crença que vem. Inspira e expira. O seu tempo, agradece a esse campo, abre os olhos e faça as suas anotações. Essas anotações serão úteis para o nosso próximo exercício, que é o de liberação. Veja se dentro de todas as anotações que vocês fizeram, se aparece também crenças limitantes, histórias que foram contadas e vocês acreditaram naquelas crenças, de que eu não posso ter sucesso, porque senão eu não vou pertencer à família, de que eu preciso ser como eles. Muito bem. Fecharam aí o exercício? Descobriram alguma crença? Veio alguma coisa? Tiveram algum insight? Alguma compreensão maior que vocês queiram compartilhar? Isso, me desculpa, eu vou precisar sair. Mas foi tudo bem. Depois eu vejo o finalzinho. Foi melhor do que eu esperava. Tá bom. Um beijo, Deia. Obrigada, querida. Beijo, beijo, menina. Beijo. Tchau, tchau. Tem algo que vocês queiram compartilhar? Muito bem. Então, vamos seguir para o nosso exercício de liberação, tá? A gente vai fazer agora. Vai ter um momento que vai ter uma fala, que eu vou trazendo aqui algumas falas para vocês. É, Deixa eu ver aqui. Que eu vou falar assim para vocês. Cite a crença ou a sensação que mais ressoou. Então, vocês vão trazer essa crença que apareceu aí para vocês, tá bom? Que a gente vai liberar. Ah, só o final a gente estava ali no embrião e daí teve a descoberta da gravidez e o que que foi que você sentiu quando houve a descoberta da gravidez? Não importa qual foi a história que te contaram, é o que você sentiu, tá? Então vamos lá, vamos fazer o movimento de liberação, então. Vocês vão imaginar a mãe de vocês à sua frente, tá? Então fecha os olhos, inspira e expira. Imagine e visualize a sua mãe à sua frente.
Você vai dizer para ela, querida mamãe, eu vejo a sua reação, os seus pensamentos, as suas emoções, as suas expectativas. Eu vejo o quanto foi pesado para você. Inspira, expira. Por amor a você e para pertencer, eu tomei para mim. E aí vocês podem falar a crença de vocês ou a sensação que mais ressoou. Sensação de não ser bem-vinda, de não ter valor, de provar o seu valor para ser aceita, enfim. Por amor a você e para pertencer, eu tomei para mim. E aí complete a frase. Mas isso é seu. Deixo com você. Eu sou apenas a sua filha. E o meu lugar é na vida. Eu tomo o meu lugar. Eu tomo o meu lugar na vida. Eu sou boa o suficiente. Eu sou amada pelo que eu sou. Inspira e vai imaginando e visualizando todo o processo. E a sua vida vai passando como um filme bem rápido. Você não vai parar em nenhuma memória. Você nasce, tem o seu primeiro ano de vida, seus primeiros 7 anos, 14, e vai passando até chegar aqui e agora, no dia 25 de junho de 2025. Inspira. Quando se sentirem prontas, abrem os olhos e busque agora um lugar que vocês possam ficar em pé, aonde um escolham para onde vai ser a vida. Vocês vão ficar de frente para a vida. Tem como colocar o celular em algum lugar, se para você não ter que ficar segurando? Tá no mudo, tá no mudo. Eu não consigo e ainda pus para carregar. Ah, tá. Tá bom. Ele tava onde? Quando você Estava na estava minha perna. sentada? Ah, ele estava na sua perna? Tá, É. tá bom. Então vamos lá. Escolhe um lugar, um rumo aí para onde vai ser a vida. E a gente agora vai honrar as pessoas que vieram antes. E para honrar as pessoas que vieram antes, vocês vão girar 180. Se eu estou virada aqui para a vida, eu vou virar para cá, para trás, porque eu vou virar para os meus ancestrais, tá? E depois a gente vai voltar para a vida. Muito bem.
Respira. E você agora adulta, em 25 de junho de 2025, você adulta, olhando para todos os seus ancestrais e todos aqueles que vieram antes de você. Faça um movimento inclinando a cabeça um pouco para baixo, como se fosse uma reverência. Reverencie esses ancestrais com profundo respeito e honra por tudo que eles viveram, por tudo que eles carregaram e por tudo que eles superaram para que você pudesse estar aqui e agora. Você pode dizer para eles, queridos avós, bisavós e todos os meus ancestrais, eu vejo as suas vidas, as suas dores, as suas lutas, os seus sacrifícios, as suas privações e as suas alegrias. Eu honro o destino de cada um de vocês. Eu honro o que cada um de vocês carrega e que talvez não puderam ser vistos ou reconhecidos. Sinta essa força ancestral dentro de você. Permita que qualquer emoção seja expressada. Tristeza, gratidão, alegria, raiva, medo, não importa. Qualquer emoção é bem-vinda. Respira. Por amor a todos vocês, para pertencer a vocês, eu estava repetindo o padrão. E aí vocês podem dizer qual o padrão. De não se sentir de merecedora, de não aceitar o sucesso, de trabalhar muito sem reconhecimento, de sentir que é uma fraude. Por amor a vocês e para pertencer a vocês, eu estava repetindo o padrão. E aí, fale qual é o padrão. Estava tentando me manter leal às suas dificuldades. Mas agora eu vejo, e por um amor maior a vocês e a mim, eu escolho diferente. Eu deixo o que é de vocês com vocês. Tomo para mim apenas a vida que me foi transmitida. Eu tomo o meu lugar. Eu tomo o meu sucesso. Eu tomo a minha capacidade e o meu valor. Eu sou digna de tudo que conquisto, com a bênção de vocês. E mantendo os olhos fechados, agora você vai virar para a vida.
E virando para a vida, sentindo a bênção de todos os ancestrais atrás de você, te dando força, te nutrindo. Você vai dizer: Eu sou livre para seguir o meu próprio destino, para brilhar e para ter uma vida mais leve e abundante. Para ter a vida que vocês não conseguiram ter. Eu faço isso por mim e por todos vocês. Vai sentindo a energia de liberação, soltando todos os pesos. Afinal, tudo aquilo que não é seu, você devolveu para o campo. Eles são maiores. Você agora escolhe a vida, toma a vida para você. Por amor a eles e por honra a essa vida que lhe foi dada, você vai fazer o seu melhor, vivendo de forma abundante, leve, com sucesso, sendo você mesma. Toma essa energia para você de alegria, leveza, potencializa. Agradecendo a este campo, eu entrego esse campo a algo maior. Inspira e solta. No seu tempo, pode abrir os olhos, sentar. Tomem água. Tá tudo bem? Ok? Muito bem. Vamos aqui para a nossa reta final, que são as dicas. Veja que você pode mudar. Então, primeira coisa, seja a sua própria detetive de pensamentos. Quando você identificar que existe uma voz que eu não consigo, que isso, que foi sorte, não sei o quê, você vai se questionar se realmente é verdade, tá? Então, exemplo. Ah, minha apresentação foi um desastre. Quais são as evidências? Poxa, recebi elogio, o chefe disse que o projeto avançou, ninguém fez pergunta difícil. Então, eu fui bem mesmo, mesmo que não tenha sentido ali, que eu tenha sentido um nervosismo inicial. Então, comece a prestar atenção nos pensamentos. Entender que você não está sozinha na jornada, então busque amigos de confiança para falar sobre os seus medos, suas inseguranças. Se você pesquisar, você vai ver que existem muitas mulheres que, mesmo com sucesso, sentem o mesmo. E busque terapia com profissionais com experiência, tá? Reconheça e valorize seu próprio valor. Então, identifique aqui os pontos fortes, né? Liste pelo menos 10 pontos fortes que você possui, 5 coisas que você admira em si. Depois eu vou mandar esse material para vocês, tá? 5 maiores conquistas da sua vida, 20 realizações, 10 coisas que você poderia fazer para ajudar as pessoas e mantenha essas listas visíveis. Sempre que a dúvida surgir, você vai ver que você tem muito valor, tá? Lembre-se sempre, o que você sente é um fenômeno e você tem o poder de transformá-lo. Sua história de vida, incluindo a sua gestação e nascimento, moldou você, mas não te define. E você pode ressignificar. Assim como a gente ressignificou, liberou aqui nos nossos exercícios. Você é digna do sucesso e do reconhecimento que alcança. Lembre-se sempre disso.
Abrace a sua autenticidade. O mundo precisa de você exatamente como você é, tá bom? Muito bem, meninas. E é isso. Como vocês estão se sentindo agora? Não estão sentindo nada? Vocês não estão sentindo? Tá igual, não estão sentindo asinha, não estão sentindo patinha, não estão sentindo nada. Quero saber. Ó, só botou aqui, impactante. Quero saber como é que vocês estão se sentindo, nem que seja uma palavra. Eu senti um campo bem forte, Cissa. Ai, mas estamos falando com os ancestrais, né? E uma sensação interessante, bem diferente, que quando eu virei de costas para os ancestrais, eu sentia nas costas um peso e na parte da frente uma leveza, uma abertura. A Então era vida tá aí te chamando. uma contradição, assim, um campo pesado atrás, até me puxando, Uhum. e a parte da frente mais aberta. Quando você sentir isso, você pode dizer para esse campo: eu vejo todos vocês. Eu integro vocês em meu coração. Para trazer essa leveza, né? Eu Uhum, peço a tá, bênção de cada um de vocês para que eu possa seguir a minha vida. tá Porque bom, pode ser que obrigada. ainda tenha alguma ressonância sua com eles. Uhum, Porque o que eles mais querem é que a gente viva a nossa vida mesmo, que a gente vá para a vida, né? A Sol colocou, quando eu olhei e vi todos eles, tive muita dificuldade de olhar para frente e me ver indo só. Na verdade, você não está indo só, né? Você está carregando, não é carregando. Todos eles fazem parte do seu DNA. Então, você não está indo só, você está caminhando com a bênção e a força desse campo sistêmico. Você não está sozinha, né? É importante a gente observar isso, porque muitas vezes a gente não vai para a vida porque pode ter a sensação, por exemplo, tá abandonando a família. Nossa, eu vou virar de costa para os ancestrais? Como é isso? Que ingratidão! Tô virando de costa. Não, na verdade, eu estou indo para a vida. Todos eles estão aqui atrás de mim, me abençoando, para que eu possa seguir. E essa vida atravessa todos eles e chega até mim, essa vida, essa força. O nosso DNA, ele tá, é a composição de toda a nossa família. Metade é pai, metade é mãe. Então, metade é café, metade é leite. Que vai dar? Café com leite. Tem como eu separar o café do leite depois que eu já misturei? Não. Então imagine ali, tá tudo isso dentro de nós. Por isso que quando vem essa sensação, eu integro todos vocês em meu coração. Eu vejo todos vocês, porque tem os excluídos, né? Tem os excluídos aí. Eu vejo todos vocês. Por amor a vocês, eu digo sim à vida. E seguem, e vai. Cris, tem alguma coisa? Olha, eu tive uma sensação maravilhosa de expansão e de crescimento. Tem? Eu tô até agora com uma dor no meio das costas, uma dor. Mas é porque eu tive na lembrança aqui do embrião, na minha formação, na hora da notícia lá, eu me senti inadequada, porque eu não me senti muito bem recebida pelo meu pai. Tá. E nessa sensação, lá no útero, eu me encolhi num canto, e eu anotei isso aqui no embrião, a minha coluna formou torta. A minha coluna é torta. A minha coluna é igual um S, sabe?
E Uhum. isso me veio aqui, que foi nesse momento, porque eu fui Você ficando foi num se recolhendo. cantinho, fui me recolhendo. Uhum. E aí agora, na hora que eu voltei de costas para ele, foi muito maravilhoso, porque eu recebi deles uma carga tão maravilhosa. A minha sensação é que eu estava sendo assim, que a minha coluna não estava voltando ao normal, que eu estava sendo espichada. Tanto é que eu Isso. tive vontade de ficar na ponta do pé, sabe? Uhum. Espichando tudo. Tive essa sensação maravilhosa de ter aumentado, de expandido. E tô até agora com essa. É como se fosse não é uma dor, Porque é um agora a negócio que sua me coluna, porque a sua atravessa. coluna agora vai entrar no lugar, vai entrar no eixo. É, foi essa sensação que eu tive maravilhosa, E você vai sensacional. ficar com essa sensação de expansão. Eu estou com essa vontade de me esticar toda, Isso que sabe? aconteceu lá no óvulo, no embrião, no espermatozoide, esse papel, recomendo fortemente queimá-lo. Queimar, não é jogar no lixo, nada rasgar, não. Queimar para transmutar essas energias e quando vocês queimarem o papel, entrega, libero, Queima todos esses agradece, aqui, todos os tudo, 4, tudo, 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 tudo. Queima tudo, tá? inclusive o papel que vocês colaram os post-it, que é um campo sistêmico, né? Sim, sim. E na medida que for queimando ali, eu entrego esse campo a algo maior. Eu libero, eu entrego esse campo a algo maior. O que faz parte de você a partir de agora é essa expansão, é essa força. Muito maravilhoso. Garotas, amanhã já estará lá no YouTube, aí eu coloco o link lá no grupo. Se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, compartilhem. Esse material que eu mostrei aqui, peço para não compartilhar, porque eu vou mandar para vocês, porque vocês estiveram aqui o tempo todo, tá? E quem sentir e quiser ter o presente lá de 1 hora comigo para falar sobre essa sensação de impostura, me avisa que eu mando, me pede que eu mando o link para vocês preencherem, que tem um questionário lá, e aí a gente agenda depois esse momento. Tá bom? Muito bem, gratidão. E vamos ver o que aparece aí para a próxima quarta-feira, que eu não faço a mínima ideia qual vai ser o tema. Se vocês quiserem dar dica, põe lá no grupo. Eu vou rolar uma enquete lá também de novo. E quem sabe aparece aí algum tema, tá? Uma boa semana para vocês. Observem, tomem bastante água. Observem como vai ser o sono essa noite, se tem algum sonho, alguma coisa. E observem o dia de amanhã, tá? Pode ser que tenha alguns delays, algumas coisas é normal, tá bom? Tomem bastante água e se precisarem de alguma coisa, me manda mensagem no privado, ok? Beijos, fiquem bem. Bom descanso. Obrigada, gratidão, Cissa. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, Boa boa noite. noite. Bom Tchau, descanso. tchau. Bom descanso. Tchau.